A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Recalculando a Rota. Meu querido irmão, minha querida irmã, que é aluno, que é aluna, que é professor, que é professora da Escola Bíblica Dominical. Eu estou fazendo essa menção às irmãs porque, acompanhando os dados que o YouTube me entrega, eu percebi que 60% do público que assiste a esses vídeos aqui da Escola Bíblica é um público feminino. E eu não posso deixar de fazer essa menção a vocês. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal, conhece o nosso conteúdo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, faça parte desse projeto. Eu quero lembrar a você que os slides que eu utilizo na aula, eles ficam disponibilizados na descrição do vídeo. Você vai acessar o Google Drive e lá estará o slide dessa aula. Então vamos para a nossa lição. É a lição de número 13, que fala da multiforme sabedoria de Deus. Muita gente, às vezes, estranha esse termo, né? Multiforme sabedoria é o termo que o Paulo utiliza. O Pedro fala em multiforme graça, né? E às vezes a gente fica se perguntando o que é essa multiforme sabedoria? O que é essa multiforme graça? O termo multiforme é um termo que pode ser traduzido para multicolorido, multifacetado, multivariado. É um termo utilizado para a classificação de roupas, por exemplo. Esse termo utilizado para especificar a graça, para especificar a sabedoria de Deus, os apóstolos que utilizaram, eles estão dizendo de um Deus que age de diversas formas. O Espírito Santo de Deus age de formas diversas para que o Evangelho seja propagado, para que a igreja possa resistir, para que a igreja possa ser edificada. Então é mais ou menos isso. Durante esse trimestre, nós estudamos os diversos tipos de dom que existe, qual o propósito dos dons espirituais. Então nós vimos dom de revelação, dom de poder, dom de elocução, os dons ministeriais para o exercício do ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor. Nós estudamos funções dentro da igreja, como do presbítero, como do diácono. E hoje nós vamos fechar o trimestre falando dessa forma múltipla que o Espírito Santo age, que Deus age na sua igreja e por meio da sua igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou a multiforme graça de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática fala que a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então, através da Igreja, da forma variada que Deus atua, é que as pessoas vão conhecendo o Evangelho, vão conhecendo o mover de Deus, diante dessa multiforme. E o Paulo diz até que os principados e potestades passaram a conhecer o propósito de Deus. Tinha muita coisa que antes da igreja ser estabelecida, até os principados e potestades não tinham noção do que iria acontecer. Mas eles começaram a entender a grandeza do processo a partir do momento que Deus começa a agir de forma múltipla, por meio do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, nós temos dois textos, na carta aos Efésios, capítulo 3, do verso 8 ao 10, e na primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao 10. O texto aos Efésios diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. O texto de 1 Pedro diz que e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro que todo cristão recebeu alguma coisa do Espírito Santo, algum dom ele recebeu. Muitas pessoas acham que o dom é só aquele dom que causa espanto, que faz um movimento muito grande. Nós percebemos que existem dons do conhecimento. Então, se você adquiriu conhecimento, você deve administrar esse dom como um bom dispenseiro. Se você recebeu o dom de profecia, administre esse dom como um bom dispenseiro. Se você tem o dom de evangelizar, de transmitir a mensagem do evangelho, você deve administrar esse dom como um bom dispenseiro. E aí ele não entra em detalhe nos dons, mas ele fala como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, das diversas formas que Deus manifesta esses dons, das diversas formas que Deus manifesta esses dons através de vocês, da igreja. Cada um recebeu um dom. Então, se você recebeu esse dom, você precisa administrar esses dons como bons dispenseiros. O dispenseiro é alguém que cuida de uma dispensa. Uma dispensa existe vários itens e você precisa entender qual item naquele momento aquela casa está precisando nesse momento. Me faz lembrar aquela parábola que Jesus conta, ali em Mateus 25, de um senhor que viaja e quando ele volta, ele faz uma prestação de conta com os seus empregados. A um ele deu 1 talento, a outro ele deu 2 talentos e a outro 5 talentos. E ele faz uma prestação de contas. Então, sabendo que o nosso Senhor está às portas, nós precisamos estar vigilantes em oração e administrando da melhor forma possível, porque o nosso Senhor nos pedirá conta de tudo que Ele confiou a nós. O Senhor entregou talentos a você e você precisa estar sempre em oração, vigilante e se perguntando o que Deus colocou na minha mão para eu fazer. Qual dom o Senhor me deu? É o dom do conhecimento? É o dom de transmissão de conhecimento? É o dom de cura? É o dom de profecia? É o dom da fé? Qual dom foi me confiado? Então, essa pergunta nós devemos sempre fazer. Os objetivos da nossa lição, o objetivo geral é mostrar o caráter multiforme da sabedoria divina, as diversas formas que a sabedoria divina nos é mostrada, nos é apresentada e nos é confiada. Objetivos específicos é explicar o caráter diverso dos dons espirituais e ministeriais, elencar as qualidades dos dons, dispenseiro dos mistérios divinos, correlacionar os dons espirituais com o fruto do Espírito. O ponto central da lição é a multiforme sabedoria divina se manifesta para pessoas simples. Isso é que é o mais lindo, né? Essa sabedoria divina, o poder divino sendo manifestado em pessoas simples. Na verdade, o ser humano em si já é algo simples diante de um Deus criador dos céus e da terra, um Deus transcendente, um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, que sabe tudo, está em todos os lugares, tem todo o poder. E esse Deus manifesta o seu saber, a sua graça de diversas formas a esse ser humano tão simples. Aos olhos humanos, nós assembleianos conseguimos presenciar coisas ainda mais fantásticas, porque o homem ele valoriza muito o exterior. Ele olha o que você está vestido,
ele observa que carro que você tem, ou se tem carro, a casa que você mora. E quantas vezes nós presenciamos pessoas tão simples, vestindo roupas simples, roupa que não custa muito, às vezes nem tem carro, ou carro bem simples, mora em casa simples, e usado de forma poderosa nas mãos de Deus. Né? No meio assembleiano, no nosso meio, isso é notório. Quantas pessoas simples que você olha e parece ser a pessoa mais humilde da igreja, ou a mais simples da igreja, e não há uma correlação aqui de paridade, de falar Deus usa só pessoas simples. Não, tem muita gente que o coração não está nas riquezas e Deus usa, dá lugar para Deus usar, porque o ser usado por Deus depende de quem deseja ser usado por Ele. Deus não é invasor, né? Deus não é invasor. Mas as pessoas que não têm, às vezes, uma condição tão bem estabelecida, normalmente essas pessoas depositam sua confiança totalmente em Deus. Então, nós vemos que essa manifestação divina é uma manifestação que se dá ao ser humano, que são seres perecíveis, né, que diante de Deus são nada, são como a erva do campo, que existe hoje, daqui a pouco já não existe mais. Mas principalmente eu acho isso lindo. Deus gosta de usar as pessoas simples. Ele usa as que não são para confundir as que acha que são. O nosso primeiro tópico da lição fala dos dons espirituais e ministeriais. Então nós vemos aqui no primeiro subtópico que existe diversos dons. Nós vimos isso lá nas primeiras lições. Existem diversos dons. E o autor coloca aqui o texto de 1 Coríntios, o capítulo 12, do verso 8 ao 10. E são mencionados aqui 9 dons. Eu até separei para fazer a leitura desses 9 dons, porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra de sabedoria, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ou seja, que 2 dons que está ligado ao conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura. E a outro, a operação de maravilhas. Aqui, esses 3 dons relacionados à manifestação por meio de curas, manifestação de ação sobrenatural. E a outro, a profecia, e a outro o dom de discernimento espiritual, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então, esses últimos aqui, dons de comunicação, meios de comunicação direta com esse Espírito que opera essas maravilhas, o Espírito que é o Consolador da igreja. Então, nós percebemos que são dons de atuação em diversas áreas e de diversas formas. E o apóstolo finaliza aqui dizendo que todos esses dons é dado pelo mesmo Espírito. Esse texto de Corinto é fantástico, porque a igreja de Corinto ela é marcada, nessa primeira carta, por um problema de divisão. O Paulo fala constantemente, no capítulo 3, ele deixa claro ali uma situação que tinha gente se dizendo ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. Esse problema de divisão se expressava no momento da ceia, que era um momento de comunhão. Essa divisão aparece no meio da igreja. E, inclusive, na manifestação dos dons, muitos se achavam mais importantes do que os outros. Muitos sofriam discriminação por não exercer alguns dons. Outros se achavam muito bom porque falavam em línguas, o outro porque interpretava. E o apóstolo está falando, olha, todos os dons é dado pelo mesmo Espírito. Existem diversos dons, mas todos eles é dado pelo mesmo Espírito. O único ser importante na igreja precisa ser o Cristo. As outras pessoas que participam desse corpo, cada um deles exerce dons dado pelo Espírito, mas para a edificação da igreja, e independente do dom que você exerce, todos eles têm sua importância. Além desses dons, nós temos os dons ministeriais, que são dados à igreja, e Paulo descreve esses dons
na carta aos Efésios, é o dom de apóstolo, o dom de profeta, de evangelista, pastor e mestres. Cada um desses dons é dado à igreja para que ela seja edificada. Então são dons ministeriais. Essas pessoas desenvolvem alguma ação na igreja de propagação do evangelho, de profecia, de evangelismo, de pastoreio, de ensino. Todas essas ações são dadas também pelo Espírito Santo, todos esses dons, para a edificação da igreja. Esses são os dons ministeriais. Esses dons são amplos, é o que está no subtópico 2. Esses dons são dados de diversas formas para atender às múltiplas necessidades da igreja. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e verso 6, Pedro utiliza a mesma raiz desse termo que a gente utiliza para traduzir a multiforme, sabedoria. A mesma raiz é utilizada para falar que nós estamos sujeitos a variadas tentações. Então, as tentações, as provações também são diversas. As dificuldades que a igreja enfrenta também são diversas, são de diversas formas. E por isso, os dons do Espírito se manifestam e se dá de formas diversas, de múltiplas formas, para atender à necessidade da igreja. No subtópico 3, nós vamos ver dádivas do Pai. São dádivas dadas por Deus à igreja para comunicar o evangelho a todos. Nos foi dado primeiro para que fôssemos alcançados e é nos dado dádivas para a propagação do evangelho. E o autor destaca 3 dádivas aqui. A primeira é a dádiva do amor. O amor de Deus, que nos amou de tal forma que enviou seu Filho para morrer. E para que todo aquele que crer no Filho lhe seja dado a vida eterna. É o que está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho que ele tinha, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A segunda dádiva é a dádiva da filiação divina. Nós nos tornamos filhos através de Jesus Cristo, né? É o que João começa o livro dele, o evangelho relatado por ele, dizendo: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos os que receberam, lhes foram dados o direito de serem filhos de Deus, de serem chamados filhos de Deus. Então essa é a segunda dádiva, a dádiva de se tornar filhos de Deus. E a terceira dádiva é o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação, que é o que está em 2 Coríntios capítulo 5, o verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Não só fomos reconciliados, mas a partir do momento que fomos alcançados por esse amor, a partir do momento que nos tornamos filhos, fomos reconciliados, né, nós recebemos o ministério da reconciliação. A igreja, a partir de então, começa a propagar, a levar essa mensagem, esse ministério da reconciliação. Nós fomos alcançados principalmente com o objetivo de levar essa mensagem, esse ministério da reconciliação. Os dons das diversas formas que são dados à igreja e manifestados dentro da igreja, eles são para que a igreja seja edificada, mas são também para que a igreja possa propagar a mensagem do evangelho, levar essa mensagem de reconciliação. Bons despenseiros dos mistérios divinos. Existe uma dispensa repleta de dons, repleto de riquezas espirituais, e nós somos despenseiros. Nós temos a função de buscar a direção de Deus para entender qual a necessidade da igreja e o que aplicar no momento certo. No subtópico 1 diz que com sobriedade e vigilância.
O dispenseiro deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho. Esse dispenseiro ele precisa ser zeloso, ser vigilante e principalmente sóbrio. É por isso que o apóstolo Paulo, quando recomenda a Timóteo, quando recomenda a Tito, para separar pessoas para trabalhar no cuidado da igreja, né, com as coisas da igreja, com o presbítero, com o diácono, ele fala, escolha pessoas não dadas ao muito vinho. Porque a pessoa que se deixa levar pela bebida, ela normalmente perde a razão, ela perde o sentido. O que na psicologia a gente chama de superego e ego, que administra o que é certo, o que não é certo, o que faz você raciocinar e pensar, eu não posso tomar essa atitude, eu não posso falar certas coisas porque eu vou machucar alguém. Então, quando a pessoa excede no uso da bebida, ela perde a sua sobriedade e perde esses mecanismos que faz essa administração do que eu posso, o que eu não devo. Por isso que quando a pessoa bebe, ela fala o que não deve, ela faz atitudes que no outro dia ela tem vergonha do que fez, né? Porque a pessoa perde o seu sentido, ela sai do seu estado normal, do seu estado natural, e o apóstolo Paulo recomenda, não escolha pessoas que sejam levadas, que vivem, né, de uma forma dissoluta, dado ao muito vinho. Então essa pessoa que recebe dons do Espírito Santo, ela precisa ser vigilante e agir com sobriedade, para saber buscar o que é melhor para a igreja, né, com seriedade e trazer esse alimento para a igreja. Subtópico 2, amor e hospitalidade. Então, o bom dispenseiro, ele precisa ter um amor ardente, um ardente amor uns para com os outros, porque o amor, de acordo com Pedro, o amor cobrirá a multidão de pecados. E nós só fomos alcançados, só tivemos os nossos pecados perdoados por causa do amor de Deus manifestado na cruz. E Jesus, quando está fazendo as suas últimas orientações aos discípulos, ele diz, assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros. Um amor capaz de dar a vida pelo seu irmão. Na verdade, Jesus foi capaz de dar a vida pelos seus inimigos. Nós éramos inimigos de Deus e fomos alcançados por esse amor. Então, o bom dispenseiro, o bom obreiro, a pessoa que entendeu que foi alcançado pelo amor de Deus, ele precisa estar vigilante, sabendo que o nosso Senhor está próximo para voltar. Nós precisamos viver em um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Às vezes você pode pensar assim, como o amor cobrirá uma multidão de pecados? Está certo que Jesus já morreu, foi por amor, eu fui alcançado, mas de que forma o amor pode cobrir uma multidão de pecados? Se você tiver tempo depois e quiser ler, leia o capítulo 25 de Mateus. E lá Jesus vai estar dizendo de que forma ele vai julgar as nações. E aí é perceptível que lá o amor faz toda a diferença. E lá fica perceptível que o julgamento de Cristo para com as nações, para com todos os povos, é baseado na forma em que nós amamos, na forma que nós dispensamos amor ao próximo. Voltando para a lição, o dispenseiro deve administrar com fidelidade. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós precisamos agir com fidelidade. Nós recebemos um dom de Deus e aqui o apóstolo fala que cada um administre, não é o que recebeu, não, é cada um. Ele está dizendo que cada um dos cristãos, cada um dos irmãos, administre o dom como recebeu. Então, o dom quer dizer que você recebeu algum dom. Talvez você ainda não entendeu, não conseguiu achar ou ter discernimento de qual é esse dom que você recebeu,
Normalmente são as habilidades que você tem facilidade. Sempre tem alguma coisa que você tem facilidade. Você consegue fazer de forma muito fácil. Você consegue entender algo de forma muito fácil. Então esse é um dom que foi confiado a você. Tudo que foi confiado a você, o apóstolo Pedro está dizendo que nós precisamos administrar como bons dispenseiros, com fidelidade ao que nos foi confiado. E aqui, para relembrar esses dons, né, às vezes você tem dúvida de quais são os dons espirituais e ministeriais, dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento de espíritos. Nós temos uma outra categoria que é o dom de poder, dom da fé, dom de cura, de operação de milagres. São dons que manifestam o poder. Dons de expressão, que é dom de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dons de expressão do Espírito Santo, como o Espírito Santo se expressa. Então são dons relacionados à fala, a manifestação do Espírito Santo pela fala. Então, dom de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. E dons ministeriais, que é o dom de apóstolo, dom de profeta, evangelista, pastores, doutor, aqui está doutor, mas algumas versões vai dizer mestre. Muitas pessoas fazem confusão disso aqui, de dom com cargo. Isso aqui nós estamos falando de dom. Hoje nós utilizamos muito essas palavras para falar de cargos. Mas aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, está falando de dons. Então quem tem o dom de apóstolo, eu tenho até um vídeo aqui no canal que fala sobre essa questão do apóstolo. O apóstolo é alguém que é enviado. É o que a gente tem hoje, a gente chama de missionário. É alguém que sai e vai para um local onde as pessoas não conhecem o evangelho e ele vai propagar a mensagem do evangelho. Na verdade, a tradução mais básica para apóstolo é enviado. Quando o imperador enviava alguém com a mensagem oficial, era utilizado o termo apóstolo para descrever isso na literatura. Então, o apóstolo é essa pessoa que leva a mensagem de um rei a um certo local, a uma terra distante, um enviado especial. Nós vemos através das Escrituras os apóstolos plantando igreja. O apóstolo Paulo, que o Lucas relata mais sobre a vida dele, nós percebemos que ele fez isso em diversos locais. O profeta é alguém que traz uma mensagem direto de Deus para a igreja, alguém que tem a função de confrontar certas atitudes da igreja, traz uma palavra de confrontação. O evangelista é alguém que mesmo em um local que as pessoas já ouviram, a igreja já começou, porque o apóstolo ele planta a igreja, ele inicia o trabalho. A igreja já está plantada e a partir de então esse apóstolo sai, vai para outro local, mas fica pessoas que, apesar de não sair da cidade, mas ela tem o dom, ela tem a facilidade de trazer a mensagem do evangelho, de falar para as pessoas do amor de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que falam de uma forma tão fácil? Se ela começa a falar de uma costura, né, ela acha um jeito de falar de Cristo. Se está fazendo uma comida, ela acha um jeito de falar de Cristo. Se está na rua negociando alguma coisa, acha um jeito de falar de Cristo. Essas pessoas têm um dom de evangelista. Todo cristão precisa evangelizar, mas tem pessoas que têm mais facilidade. O dom de pastor, que é quem cuida do rebanho. Muitas pessoas acham que está relacionado a título, e não é título, é dom. Existem pessoas, inclusive, que têm o título de pastor e não têm esse dom. Eu conheço pessoas que têm o título de pastor, mas se alguém chega para conversar com aquela pessoa, ela não tem paciência, não consegue ouvir a pessoa, não consegue sentar, parar, ouvir os problemas, orar com ela, não consegue fazer uma visita. Tem gente que realmente não tem facilidade, não tem esse dom. E tantos outros têm o dom, tem pessoas que você para falar de problemas seus, de como está a sua vida, das necessidades das dificuldades que você tem enfrentado, e aquela pessoa para, te ouve, ora com você, liga depois e fala, olha, como é que você está, né? Como que estão as coisas aí?
É dom. A pessoa tem o dom, às vezes não tem o título, mas é dom. E nós estamos falando aqui de dons. E o dom de doutor, ou mestre, que é quem tem o dom de ensinar. Né? O evangelista, ele propaga para quem não conhece o evangelho. O mestre é alguém que está falando para a igreja. Né? A igreja que está caminhando, buscando a conhecer mais de Deus. E essa pessoa tem uma facilidade para ler o texto bíblico e encontra coisas ali, riquezas dentro do texto bíblico que às vezes nós não conseguimos encontrar. E essa pessoa encontra e consegue passar isso para a igreja. E todos esses dons é para a edificação do corpo. Tópico 3, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Ou seja, todo dom que é dado à igreja, ele precisa gerar frutos, tem que ser visível os frutos do Espírito, a manifestação de frutos. Jesus diz que você conhece uma árvore pelos frutos que ele dá. Então, um pé de laranja só vai dar laranja. Uma parreira tem que dar uva, um pé de manga vai dar manga. E a igreja precisa produzir frutos do Espírito, porque nós recebemos dons do Espírito e devemos manifestar os frutos do Espírito. No primeiro subtópico, nós vemos que a igreja necessita dos dons espirituais. A igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo. A manifestação dos dons é a confirmação da ação do Espírito Santo na igreja. Se tem manifestação dos dons, isso quer dizer que o Espírito Santo está direcionando a igreja. Uma igreja que não é guiada pelo Espírito Santo, que não busca suas riquezas, a sua sustentação no Espírito Santo, ela se torna uma igreja morna. Era o caso da igreja de Laodiceia. Eles achavam, olha, nós somos ricos, né? Quando Cristo fala àquela igreja, ele fala, você acha que é rica, você acha que está bem vestida, mas eu digo, você é pobre, cego e nu. Você acha que é rico, mas você está nu, você é pobre, você não consegue enxergar, mas você pode buscar em mim riquezas. Quantas igrejas começaram a achar que a importância dela, ela se tornou importante porque tem pessoas envolvidas na política, que tem uma importância no cenário político. Outras acham que é importante porque conseguiu fazer uma igreja linda, grande. Não há problema nenhum em você ter um templo, um local da igreja se reunir com conforto, uma igreja linda. Mas quando a igreja começa a dar importância a essas coisas, apenas essas coisas, e vai deixando a ação do Espírito Santo de lado, a direção do Espírito Santo de lado, a igreja corre o risco de chegar ao ponto que chegou Laodiceia. Cristo está do lado de fora da igreja. Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com vocês. Mas vocês estão aí fazendo festa, achando que é alguma coisa, que é rica, mas você é pobre. Você não é quente nem frio. E por ser morno eu vou vomitar você. A igreja que não é guiada pelo Espírito Santo, que não tem a ação do Espírito Santo, ela se torna uma igreja morna. E corre o risco do Espírito Santo estar do lado de fora, de Cristo estar do lado de fora. Muitas vezes as pessoas fazem mensagem evangelística dizendo para as pessoas abrirem o coração que Cristo está batendo a porta. Sim, Cristo está batendo a porta de quem não o conhece, mas esse texto que nós temos era para uma igreja. Então nós precisamos, enquanto igreja, estar atentos de não confiar no que conseguimos com as nossas próprias mãos, mas a igreja precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Os dons espirituais e o amor cristão. Paulo, quando ele termina o capítulo 12, que ele discorre aqueles dons relacionados ao conhecimento, dons relacionados à manifestação de poder, dons de expressão do Espírito através do falar em línguas, da profecia. Ele fala, portanto, procurai com zelo os melhores dons. E esse procurar com zelo os melhores dons não é o melhor, o que eu acho que é mais importante. É qual dom que vai ser mais útil para a igreja. É qual o dom que, através de mim, a igreja será edificada. Então, procurar com zelo é dizer para Deus, Deus, qual o dom que o Senhor tem para que eu possa exercer com zelo,
e que a sua igreja possa ser alimentada, edificada através desse dom. E aí ele prossegue: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele começa a falar de alguns dons, de algumas manifestações dentro da igreja, de coisas maravilhosas que pode acontecer na igreja, né? Como, por exemplo, falar a língua dos homens e dos anjos sem amor é como um sino, é só barulho. Por mais que a pessoa tenha conhecimento humano, conhecimento do que ela pode buscar em uma enciclopédia, em um dicionário, em comentários bíblicos, por mais que ela fale em línguas dos anjos de diversas formas, em uma variedade de línguas, sem amor é só barulho, é só metal, é só ferro batendo no sino e fazendo barulho, não serve para nada. Dom de profecia, conhecimento dos mistérios, de ciência, de tal maneira, uma fé de tal maneira capaz de transportar montes. Ele está falando aqui de uma vida religiosa, com bastante fé, com fé até capaz de transportar montanhas, mas se não tiver amor, também não serve para nada. E muitas pessoas, né, há uma crítica muito grande à manifestação do Espírito, e muita gente levando o Evangelho só para um lado mais de cunho social, né, de cuidar do pobre. A gente precisa sim fazer isso, demonstrar esse amor. Ainda que eu distribuísse as minhas riquezas, quem tem riquezas, e distribuísse todas elas aos pobres, sem amor, seria em vão. Toda palavra que for ministrada na igreja, ela deve ser ministrada por amor. Não é para dizer que a palavra que eu ministrei é mais rebuscada, eu trouxe mais profundidade do que o irmão que pregou na semana passada. A oração pelos enfermos, a busca pela cura de alguém, deve ser motivada pelo amor. Não para dizer eu tenho mais intimidade com Deus e por isso eu consegui, aquela pessoa não tem, tá vendo? Olha o tanto que eu sou importante. As ações, as manifestações do Espírito, elas não podem ser guiadas pelo egoísmo, pela inveja, pelo espírito de competição, mas pelo amor. A necessidade do fruto do Espírito. A vida cristã tem que ser pautada pela perspectiva do fruto do Espírito, que está em Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, diz o apóstolo Paulo, não há lei. Contra essas coisas, não há lei. Então, que esses frutos possam fazer parte do nosso dia a dia. A amabilidade, paciência, né? A hospitalidade que o Pedro fala que nós precisamos ter, né? Essa paciência, só tem paciência quem ama. Só consegue ter fidelidade quem ama. E para exercer os ministérios na igreja, para que a manifestação do Espírito Santo aconteça de forma plena, nós precisamos ter domínio próprio. E essas manifestações só é possível para quem entregou a sua vida, a direção da sua vida ao Espírito Santo de Deus. A conclusão da nossa lição, o autor da revista coloca que a multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Então essa multiforme é nos dada para cada necessidade dos crentes, necessidades espirituais da igreja. Seja quais forem os dons, aqueles que possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando interesse próprio, mas, sobretudo, o amor. Pois sem amor, de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Se a motivação nossa, meu irmão, professor, professora, aluno da EBD, se a nossa motivação não for pautada pelo amor, nós estamos
fazendo só barulho. De nada adianta. Nós passamos a nos tornar mornos. E que nós tenhamos a vigilância de observar se o que estamos fazendo é pautado pelo amor. Se a palavra que proferimos nos púlpitos da nossa igreja, se a palavra que proferimos ao nosso irmão que busca uma palavra de conforto, uma oração, se essas palavras são proferidas em amor, devemos observar. Ser guiada pelo Espírito Santo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando a gente tenta disputar, buscar em nós riquezas nas nossas capacidades, nós corremos o risco de ficar igual à igreja de Laodiceia, achando que somos grande coisa, quando na verdade a igreja de Laodiceia estava pobre, cega e nu, não tinha nada, correndo o risco de ser vomitada da boca de Deus e com Cristo do lado de fora batendo na porta. Que nós tenhamos uma vida guiada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo possa ocupar o lugar de destaque, o primeiro lugar nas nossas igrejas, dando direção aos obreiros, aos pastores, dando direção a cada um dos irmãos que fazem parte dessa obra, cada um administrando o dom que recebeu do Espírito Santo de forma responsável, porque o nosso Senhor estará às portas, a qualquer momento está voltando, e prestará conta conosco de tudo que nos foi confiado. Um abraço, fique na paz. Semana que vem estamos de volta com mais uma lição da nossa EBD.